TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Hoje no Jornal da Univates. O workshop de biotecnologia contou com palestrantes internacionais. Fórum de Economia Empresarial teve apoio do Tecnovates. Univates recebe um dos publicitários mais renomados do país. E no esporte, a LAF joga sábado contra o Bento pela segunda fase do estadual. Esse é o Jornal da Univates, que começa agora. E você, fique conosco. Boa noite. Boa noite. A Secretaria da Receita Federal deve abrir na próxima semana, provavelmente até a quinta-feira, dia 8, as consultas ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013, ano base 2012, além dos lotes de anos anteriores. As restituições serão depositadas em 15 de agosto. Assim que abertas, as consultas poderão ser feitas por meio do site da Receita, que é receita.fazenda.gov.br, pelo telefone 146, opção 3, ou via aplicativo para dispositivos móveis. E o Parque Científico e Tecnológico da Univates, o Tecnovates, apoiou o Fórum de Economia Empresarial. O evento aconteceu hoje em Lajeado e foi organizado pela Associação dos Economistas dos Vales do Taquari e Rio Pardo e pelo Conselho Regional de Economia. O Fórum Economia Empresarial teve 3 horas de duração, com 4 palestras de meia hora cada, seguidas de debates sobre inovação, estatística e finanças. Nós tratamos da inovação, tratamos um pouco da questão dos processos judiciais que as empresas sofrem normalmente de várias formas. Tratamos da questão da avaliação e da análise estatística de dados e quanto isso pode ajudar as empresas a tomar melhores decisões. E, por fim, a gente tratou também das questões de fontes de financiamento que estão disponíveis no mercado nacional, fontes interessantes com taxas de juros bem aceitáveis, né, para o dia de hoje, né, taxas bem baixas, e que podem alavancar o desenvolvimento da empresa, né, a partir dessas fontes de financiamento, tanto para a inovação como até para a sua própria gestão. O evento contou com a presença de alunos e representantes de diversos segmentos de empresas. Conforme Eloni Salve, diretor administrativo do Tecnovates, o evento vem de encontro ao trabalho do Parque Tecnológico, já que auxilia no desenvolvimento das empresas. Por isso que o Parque Tecnológico está junto nesse evento, porque a questão da inovação, do suporte e financiamento aos empreendimentos tem tudo a ver com o nosso fazer, com os objetivos de um parque tecnológico, né, que é gerar inovação, gerar melhor qualidade de negócios para as empresas, para alavancar as empresas, alavancar a própria região, né, em termos de negócios, e a competitividade dessas empresas em nível nacional e internacional. A segunda edição da Santa Flor ocorre de 19 a 22 de setembro no Ginásio Municipal de Esportes. Essa edição da Feira de Santa Clara do Sul vai contar com ingresso de graça e diversas atrações. E a seguir, o workshop de biotecnologia. O evento contou com palestrantes internacionais. Nós já voltamos. A região nordeste do Brasil apresenta o maior índice de mortalidade infantil do país, com 23 casos para cada 1000 nascimentos, seguida pelo norte, com 21 casos de óbito. Os dados foram divulgados pelo IBGE e ainda apontam que o sul, que teve queda de 78%, apresenta o menor índice, 10 óbitos a cada 1000 nascimentos. Portugal, Espanha, Itália, Reino Unido e Alemanha são, nesta ordem, os 5 países da Europa mais visitados por brasileiros nos últimos 5 anos. Um balanço da Organização Mundial do Turismo mostra que, ao menos desde 2008, esses são os destinos da Europa que mais receberam turistas do Brasil entre 2008 e 2012. Segundo o órgão, a Europa recebeu 3 milhões e 100 mil brasileiros em 2012, o que corresponde a 51,8% dos 6 milhões de brasileiros que fizeram viagens de longa distância neste ano.
O primeiro workshop de biotecnologia da Univates aconteceu hoje à tarde no auditório do prédio 16 e contou com pesquisadores de 3 países. As palestras foram ministradas em português e inglês. O curso de biotecnologia da Univates realizou hoje o primeiro workshop de biotecnologia, que contou com discussões sobre pesquisa básica e aplicada. Na programação, diferentes áreas, diferentes abordagens e visões atuais da pesquisa em processos fisiológicos e patológicos. Os participantes puderam interagir com os pesquisadores e enviar as suas perguntas. Esse workshop foi montado justamente para isso, para provocar, tanto provocar do lado profissional, né, trazendo para os alunos áreas distintas, áreas que nenhuma universidade consegue trabalhar todos os assuntos do mundo, né? Então, através dos nossos contatos, os nossos amigos que estão trabalhando em diversos locais do planeta, a gente consegue trazer eles aqui e dividir um pouco a experiência deles. Então, eles estão tendo experiências com as mais diversas áreas na área da biotecnologia, focada na área de saúde e doença, né? Max, o primeiro palestrante, falou direto do seu laboratório em Munique, na Alemanha. Então, a oportunidade hoje com a internet, o Max, por exemplo, que palestrou agora, ele está no laboratório dele em Munique, apresentando os resultados dele e do laboratório dele aqui em Lajeado, na Univates, dividindo, né, com os alunos fazendo perguntas, o pessoal interagindo. Daqui a pouco um aluno se identifica com essa área de atuação, vem conversar comigo, eu coloco em contato com o Max e ele pode ir lá fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, doutorado, uma especialização na Alemanha. Isso é possível, né? Tudo começa com o quê? Com o contato entre as pessoas. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Cássia Scherer. Boa noite, Daniela. Boa noite, Marcos. Uma frente fria avançou sobre o estado e provocou uma mudança do tempo. Nas próximas horas, as condições seguem favoráveis para a chuva. As pancadas poderão vir acompanhadas de trovoadas, mas os volumes não serão muito significativos. Tanto no sábado como no domingo, ainda haverá muitas nuvens e possibilidade de chuva. Mas com o afastamento da frente fria, espera-se que o tempo melhore e o sol apareça no Vale do Taquari. As temperaturas para amanhã em Lajeado devem ficar entre 12 e 17 graus. Já em Arvorezinha e em Progresso, a mínima deve ser de 10 e a máxima de 16 graus. Obrigado, Cássia. E a seguir, João Carrascosa na Univates. Ele é um dos publicitários mais renomados do Brasil. Nós já voltamos. Amanhã, dia 3 de agosto, o Projeto de Estratégia de Saúde da Família de Teutônia realiza evento voltado à saúde masculina. A atividade vai contar com orientações sobre obesidade, doenças cardíacas, exames e testes preventivos. A programação é dedicada a homens com mais de 40 anos e acontece no Centro Avançado de Saúde, no bairro Canabarro, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. E a Prefeitura de Venâncio Aires abriu inscrições para a função de professor de inglês para séries finais. Os interessados têm até o dia 9 de agosto para fazer a inscrição na Prefeitura, mediante uma taxa de inscrição de R$ 25. O professor necessita ter formação superior. O salário será de R$ 1.202, com 23 centavos para a carga horária de 20 horas semanais. E agora as informações da instituição, direto da Assessoria de Comunicação com Ana Labres. Com o objetivo de formar profissionais com conhecimentos em gastronomia gaúcha, focando os principais aspectos da cultura gaúcha e a prestação de serviços em restaurantes e churrascarias, a Univates recebe até o próximo domingo, dia 4, as inscrições para o curso de gastronomia gaúcha. O curso é voltado a profissionais da área gastronômica, atendentes de bares e restaurantes e demais interessados. Entre os conteúdos estão aperitivos do churrasco, boas práticas e higiene dos alimentos, cerveja artesanal, comida campeira, entre outros. As aulas iniciam na próxima segunda-feira, dia 5, no turno da noite. Interessados podem se inscrever no site univates.br/cursos de extensão.
E na próxima quinta-feira, dia 8, a Univates realiza mais uma edição do Café e Cultura, desta vez com a apresentação do músico Tonho Soares. A atividade é gratuita e ocorre na cafeteria do Prédio 9 a partir das 8h30 da noite. O Café e Cultura tem a proposta de realizar pequenos shows, saraus, discussões literárias, entre outros eventos artísticos e culturais. Interessados em se apresentar, podem se inscrever pelo e-mail nucleodecultura@univates.br. Nós voltamos na próxima terça-feira. Está na Univates fazendo palestras o graduado em Publicidade e Propaganda pela Universidade de São Paulo e doutor em Ciências da Comunicação, vencedor de importantes prêmios literários do país. Os detalhes com Marcos Stout e Felipe Preto. Pensar em marcas com uma visão diferente, cativar e envolver o consumidor. Não é uma coisa nova, mas é uma coisa rara. E nos últimos tempos está sendo mais trabalhada, e justamente o nosso interesse é de ampliar, de lembrar que existe que publicitários bastante sensíveis e também anunciantes do outro lado que aprovam esse tipo de peça, estão cada vez mais atentos e buscando como diferencial essa linha de força que atua na sensibilidade das pessoas por meio de histórias ou por meio de situações que são líricas, que são mais voltadas à construção de um mundo que mexe com a sua emocionalidade, porque assim você gera esse pathos, né? Essa empatia, essa comunhão com o seu público. João Carrascosa, escritor literário, redator publicitário e doutor em Ciências da Comunicação pela USP, veio para Lajeado conversar com alunos da Univates sobre a importância de se pensar em publicidade de uma maneira mais ousada e que levasse o consumidor a perceber a emoção que as peças publicitárias carregam. Hegemônica, sempre houve uma mescla. Nesse momento, por exemplo, o pêndulo está indo mais para esse lado. Vamos entrar na vida do sujeito buscando seduzi-lo, primeiro entretendo, levando ele a um universo de sonho, ou a um universo telúrico, enfim, um universo idílico, e aí nosso produto entra na sequência. Mas há determinados produtos e há determinadas marcas que estão entrando com novos tipos de mercadoria, de bens, e mesmo posicionamento marcário, que precisam continuar trabalhando com o lado racional. O professor ainda terá encontros e dará aula para os alunos do curso internacional de Branding and Business da instituição. Construir um mundo narrativo, um mundo ficcional mais interessante que o outro. Por exemplo, o mundo de Nike é um mundo diferente da Apple. É um mundo diferente de um banco, por exemplo, um HSBC ou do Itaú. Então, essa construção ficcional é que vai dar o diferencial de alguma forma, né? E vai conseguir conquistar pessoas. E a seguir, a LAF está na segunda fase da Série Ouro. E joga nesse sábado em Bento Gonçalves. Nós já voltamos. Conforme informação da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Lajeado, até dia 23, as quadras de esporte do Parque do Imigrante não estarão mais disponíveis para locação. A restrição acontece devido à montagem e desmontagem dos estandes para a Turisvares 2013, que ocorre entre os dias 15 e 17 no parque. E amanhã à noite, a LAF estreia no Campeonato Estadual de Futsal. Depois de conquistar o estadual na primeira fase da Série Ouro, o time de Lajeado irá encarar os 4 melhores da primeira fase e os 3 gaúchos que disputam a Liga Nacional. Marcos Stout e Felipe Preto estiveram no treino desta tarde e trazem as informações. Vai começar um novo campeonato. Na verdade, é como se fosse a segunda etapa do Campeonato Estadual de Futsal, só que agora são 8 equipes, sendo que 5 já disputaram a primeira fase, na qual a LAF foi campeã, e aí um título inédito para Lajeado. Como é que faz uma avaliação rapidamente dessa primeira etapa aí, uma etapa vencedora da LAF, Gil? Onde nós conseguimos um encaixe muito bom, tanto no setor defensivo como no setor ofensivo. Nós somos o melhor ataque, a segunda melhor defesa, onde a equipe conseguiu se sobressair. Então agora na segunda fase a gente precisa repetir tudo aquilo que a gente fez, sabendo que as equipes se qualificaram bem mais para essa segunda fase e as equipes também nos conhecem muito bem. Então a gente tem que estar preparado para enfrentar todos os adversários, inclusive esses da Liga Nacional, onde são adversários de grande poder,
de finalização, de marcação, então a gente precisa cada vez mais estar preparado para enfrentar a segunda fase da melhor maneira possível. Eu comecei comentando justamente que eram 5 equipes que tinham disputado a primeira fase, totalizam 8, porque ainda são agregadas ainda 3 times que disputam a Liga Nacional, que é a Soeva, a CBF e Atlântico de Erechim. Disputar com esses ditos grandes aí do futsal complica mais, né, a situação da ALAF e de todos os outros times. Mas será que dá para ir para um igual a igual dentro das 4 linhas, depois de uma campanha tão boa da ALAF? Essa é a nossa expectativa, né? É que a gente consiga fazer jogos parelhos com todas as equipes. Mas a gente sabe que do outro lado são equipes qualificadíssimas, equipes que investem bastante nos seus elencos, trazem jogadores renomados de seleção, tanto a Soeva hoje tem jogador na seleção, o Atlântico tem dois jogadores na seleção e a CBF não é diferente. Então são equipes que têm nos seus plantéis elencos bastante qualificados e a gente precisa estar preparado. Então a gente tem no nosso elenco também jogadores com potencial para que encare de igual para igual, mas a gente sabe que tem que ter um equilíbrio em todos os setores para que a gente consiga fazer uma segunda fase equilibrada e assim poder chegar numa semifinal também inédita para a ALAF. Mas chegar nessa semifinal inédita para a ALAF sem o capitão agora, porque o Duda acabou indo, como a gente já mostrou na matéria ontem, está indo para a Itália jogar a primeira divisão do futsal italiano e aí perde-se o capitão do time da ALAF, um dos jogadores importantes que já fazia parte do elenco no ano passado. Tem como suprir essa falta do Duda com os jogadores que se tem hoje? Tem peças para reposição, Gil? O Duda todo mundo sabe que não é à toa que ele era o capitão, é o segundo ano que a gente trabalha junto, ou trabalhou junto. Então o Duda é um jogador de total confiança, mas a gente não pode ficar lamentando, a gente tem que procurar soluções dentro do nosso plantel, enquanto não vem reforços, se vierem também esses reforços, para que a gente consiga largar bem. Então a gente sabe que no primeiro momento tem o Bento, a gente vai sem o Duda, vai sem nenhum reforço, mas a gente precisa criar alguma solução para esse problema. Então a gente sabe que no plantel tem jogadores qualificados que estavam jogando menos, que hoje passarão a jogar um pouco mais. O nível de treinamento é igual para todos, então a gente espera poder contar com todos esses jogadores e que eles consigam botar em prática tudo aquilo que vem fazendo. Então a gente tem no elenco, ou pode ter no elenco, jogadores que façam a diferença assim como o Duda fazia. Pois é, e já tem essa largada agora da segunda fase do estadual contra uma BGF, um Bento Futsal que já tem quase que uma certa rivalidade criada entre, apesar da distância das cidades serem mais distantes, como daqui a pouco Santa Cruz, que tem essa rivalidade em termos de geografia, Bento Gonçalves acabou se criando essa rivalidade dentro das 4 linhas, por ter vitórias de um lado e vitórias de outro. E aí vai encarar um Bento Futsal, um time que está indo muito bem hoje também no campeonato, começou meio mal das pernas, a ALAF inclusive goleando eles lá na casa deles, e agora vem um primeiro jogo complicadíssimo, acredito, para a ALAF contra Bento Futsal fora de casa. É um momento de estrear bem, quem sabe até com um empate, uma vitória vindo de lá? Acho que no primeiro momento todos apostavam no Bento como um dos vencedores ou o vencedor da primeira fase onde nós ficamos com o título, tanto Bento como São Luís Gonzaga. Bento largou mal, mesmo conseguindo manter o elenco de 2012, mantendo 7 ou 8 jogadores do elenco de 2012, largou mal, mas depois teve uma recuperação fantástica, onde no retorno não perdeu. Eles estão a 8 jogos invictos, então não é à toa que uma equipe consegue ficar 8 jogos invictos. Então a gente tem que partir do princípio que a equipe deles é uma equipe que marca muito, nós temos que ter o controle para que a gente não dê o contra-ataque lá dentro. Então a equipe conhece bem Bento, assim como o Bento nos conhece. A gente tem que ter um equilíbrio na marcação e no setor ofensivo para que a gente consiga fazer um jogo equilibrado. Primeiro nós precisamos equilibrar o jogo e aí sim pensar numa vitória. Tá certo. Lembrando então, desejando já boa sorte para a comissão técnica, para os jogadores da ALAF. Essa partida é amanhã de noite lá na Serra Gaúcha. Vale de repente o teu apoio lá em Bento Gonçalves para uma vitória da ALAF, que vai ser importantíssima para esse início de segundo turno. Todos os detalhes dessa partida na segunda-feira no Jornal da Univates. Eu volto para a bancada do Telejornal com Marcos Ruschel e Daniela Malmo. Obrigado, Marcos. E essa edição do JU chega ao fim. Nós voltamos na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite e um bom final de semana. TV Univates, para você, para o nosso Vale.